Olá, você! E aí, como foi a prova? Eu espero que você tenha se dado super bem. Em português, fiquei feliz. Eu acho que daria para você ir bem. Depois você vem me contar. Vamos lá, porque às vezes vem o emocional, o engano. Tem um monte de coisa em jogo, em prova, né? Caiu aquilo que você sabia, caiu aquilo que você não sabia. Por isso que eu falo, depois você me conta. Vamos lá, vamos comentar as questões. Bom, primeiro a gente tem o texto, a FCC só liberou a imagem, então a gente vai ter que ficar com essa letrica mesmo. Essa aqui ainda consegui mexer, tá vendo? Vamos lá. Na primeira questão ele pôs assim: por meio da frase "Eis aqui a caixa de Pandora", o autor alerta, sobretudo contra. Bom, veja, você vai ter que voltar ao texto e ler o que ele quer dizer com "Eis aqui a caixa de Pandora". Você entendeu que eu não li o texto primeiro, né? Como eu falei para vocês no Detona, como eu falo em toda a aula, você primeiro lê as questões para ir ao texto buscar a resposta. O seu objetivo não é interpretar o texto, mas responder assertivamente. Então você vai lá buscar o que ele quer dizer com "eis aqui a caixa de Pandora". A caixa de Pandora é uma metáfora, um símbolo, usado para caracterizar ações que, menosprezando o princípio da precaução, desencadeiam consequências maléficas, terríveis e irreversíveis. Então é isso que ele está dizendo. Abriu a caixa de Pandora, pronto, né? Abriu para o mundo do inferno. É isso. Desculpa a palavra, mas é, né? Olha lá. Ações que, menosprezando o princípio de precaução, ou seja, a pessoa não está sendo cautelosa, ela vai lá e abre a caixa de Pandora e desencadeia um monte de malefícios, né, terríveis e irreversíveis. Bom, o mito de Pandora origina-se nos poemas épicos de Hesíodo, a Teogonia, escritos durante o século VII a.C. e considerados uma das mais antigas versões sobre a origem do universo. Tudo bem, ok. Zeus deu a Pandora como presente de casamento uma caixa. Na Grécia Antiga, um jarro. Mas avisou-a. Vamos lá. Avisou quem aqui? Ó, Deus deu a Pandora com presente uma caixa. E avisou a Pandora, certo? Para nunca abrir o quê? A caixa. Pois seria melhor deixá-la, a caixa, intocada. Tudo bem? A vontade de abri-la, a caixa, superou qualquer precaução. Ela abriu. Coisas horríveis voaram para fora, incluindo ganância, inveja, ódio, dor, doença, fome, pobreza, guerra e morte. Por que eu fui marcando os pronomes? Porque quando tem muito pronome, ou quando aparece pronome, na leitura do texto, se você já faz a volta para entender a que palavra aquele pronome se refere, facilita muito o seu entendimento, tá? E se vier a questão, para você responder a respeito dos pronomes, você já está calçado, calçada, né? Hoje em dia, a caixa de Pandora continua sendo aberta. Não por pessoas desavisadas, mas por personagens que prestam serviço em nome da ciência, da política e da economia. Olha o que ele falou. Que cientistas, políticos e economistas estão abrindo a caixa de Pandora, ou seja, fazendo coisa que não deve, né? Aí estão os agravos à saúde da população, à biodiversidade, ao habitat dos demais seres vivos, à preservação dos ecossistemas, à própria Terra como um todo. Entendemos então o que aconteceu aqui? A caixa de Pandora é quando você abre e traz um monte de coisa ruim. E isso está sendo feito por cientista, político e economista, que gera agravos à saúde da população, agravos à biodiversidade, agravos ao habitat de mais seres vivos, à preservação do ecossistema, enfim, agravos até a própria Terra como um todo. A confiança na tecnologia como panaceia para todos os males resultou em considerar a inteligência artificial como opção para o declínio da inteligência natural. Aí já é uma outra coisa, a gente achou a resposta. O que é abrir a caixa de Pandora, então? Trazer um monte de coisa ruim e que no momento está sendo feita por cientistas, políticos e economistas, certo? Então vamos ver. Por meio da frase, eis aqui a caixa de... Ah, peraí. Tem a frase. Deixa eu me mostrar. Vamos ver. Vamos ver. A caixa de Pandora. Cadê a frase que eu não achei? Eu achei que eu já tivesse achado. A caixa de Pandora. A caixa de Pandora. A gente já entendeu o que ela significa. Vamos achar, eis a caixa de Pandora. Não é? Cadê? Gente, eu não lembro de cor. Vamos lá. A caixa de Pandora é uma metáfora
Mas cadê eis a caixa? Aqui tem o mito de Pandora. Tá. Mas eu entendo que é aqui mesmo, né? Que você já responde ali. A confiança na tecnologia como panaceia para todos os males, Efeitos adversos relativos ao ultraprocessamento, Gente, eu não tô achando. Vamos ver se tá aqui pra frente. O resgate, cadê? Ah, aqui, caramba. Poxa, eu não lembrava que tava no final do texto. Mas tá aí, você procura, você ficou impaciente? Não fique, não. A gente nem precisa ler até aqui, certo? Nem precisa ler até aqui, porque a gente já entendeu o que está acontecendo, não é? Eu estou falando isso porque quando ele me empolguei, tá? Quando ele falou aqui, ó, a ciência, a política, a economia que traz esses agravos à saúde da população, traz tudo isso aqui. Então a gente já entendeu o que é a caixa de Pandora, né? A gente já entendeu. Então quando ele fala aqui, eis a caixa de Pandora no final, antes, um pouco, ele diz: existe uma sinergia entre todas essas dimensões. Elas podem se congregar em torno dos objetivos comuns ou repelirem, seria ruptura e caos. Mas vamos lá, abrir a caixa de Pandora é trazer um monte de malefício, não é isso? Vamos em cima disso. Ó, ele faz um alerta. Quando ele fala eis a caixa de Pandora, ele está falando de um alerta. Sobretudo contra as ações que ignoram a proteção à saúde das pessoas e dos ecossistemas. Por que é óbvia essa resposta? Por isso que eu falei, até ali onde a gente leu, eu até esqueci que eis a caixa de Pandora era a última frase, desculpa, gente, mas vamos continuar onde eu estou aqui mesmo. É que ele faz um alerta quando ele fala sobre abrir a caixa de Pandora, que foi o mesmo alerta que a gente leu antes. Eu estava com o entendimento do texto na minha cabeça, porque Zeus deu a Pandora a caixa e lhe deu um aviso. Ele fez um alerta. Não abre porque não pode, não se deve. Por quê? Porque veio um monte de coisa ruim. Tanto que veio lá coisas horríveis que voaram, ganância, inveja, ódio, dor, doença, fome, pobreza e morte. E é o que os cientistas políticos e economistas estão fazendo. Então, qual que é o alerta? Horas que a gente tem que cuidar do quê? Vamos lá. Da saúde, da biodiversidade, do habitat dos demais seres vivos, da preservação dos ecossistemas, ou seja, da terra. Então, é a saúde das pessoas, dos animais da terra, certo? É sobre isso que ele está alertando. Então, são ações que ignoram. Ele fala, quem não é cauteloso, abre a caixa de Pandora. Então, esse é o alerta. Se nós praticarmos ações que ignoram a proteção a proteção à saúde das pessoas e dos ecossistemas, a gente, então, vai continuar abrindo a caixa de Pandora. Por isso que essa é a resposta. Veja, por que não é a letra B? A propensão em buscar explicar os dilemas do presente por meio de mitos gregos? Não, isso aqui é uma extrapolação, né? Ele está fazendo uma metáfora, lembra? Não tem nada a ver com falar dos dilemas do presente por meio de mitos. Ele não está explicando dilemas. Ele está dizendo o que nós estamos fazendo. Quando ele fala cientistas, economistas e políticos, ele está falando que o homem, não é, está deixando a caixa de Pandora aberta, porque não cuida da saúde da população, porque não preserva o meio ambiente. É sobre isso. Na letra C, a crítica excessiva aos recursos da tecnologia? Não. Certo? Não é isso que abre a caixa de Pandora. Por isso que eu falei, a resposta já estava no começo do texto. Você viu que eu até esqueci da frase inicial. Eu estou reforçando porque ali já deu para entender. O que acontece? O político cuida da população? Os cientistas, eles sabem que está acontecendo, eles sabem o que está acontecendo com as camadas da Terra, não é? E mesmo assim ninguém toma conta disso. Porque o economista quer fazer o quê? Ganhar dinheiro, preocupado com a economia, que se dane a poluição, que se dane, entendeu? O desmatamento. É sobre isso. Então, não tem nada a ver com crítica excessiva aos recursos da tecnologia. Depois, a falta de regulamentação das mídias extrapola a caixa de Pandora e a tendência instintiva que impele o indivíduo a alterar as leis naturais do meio ambiente. Não é tendência instintiva. Não é racional. É o político que não faz a parte dele, o economista que não faz a parte... aliás, faz a parte dele, né? Mas assim, ele não faz a parte dele de pensar na economia ao mesmo tempo que pensa na saúde das pessoas e na terra como um todo. Certo? É isso. Então, isso não é instinto, não. Isso é extremamente racional.
certo? Como é que a gente fala? Ganancia, é a ganância, né? É a ganância. 2. Gente, aqui é mantendo as relações de sentido estabelecidas no contexto, o trecho sublinhado em entidades diversas subsidiem pesquisas científicas, eu tô sentindo aqui, desde que seus resultados respaldem a priori o que afirmam sobre seus métodos, desde que é uma condição, portanto, a única possibilidade de resposta é o contanto que, não é? Porque aqui você tem consequência, tem a concessão, tempo, a única que dá a ideia de condição é o contanto que. Então, essa é a resposta. Aqui. A redação alternativa de um comentário baseado no trecho do texto se mantém a correção gramatical. Então, aqui você não tinha que interpretar nada. Aqui você tinha que pensar em correção gramatical. Pensando na FCC, a primeira coisa que você teria que pensar aqui seria concordância, regência, pontuação, que é o que eles mais cobram, né? E aí a gente começa lá. Caberiam explorar com mais profundidade? Caber é uma forma verbal, explorar é outra. Eles estão dizendo coisas distintas, não é uma locução verbal. Então é assim, ó. Explorar com profundidade caberia, certo? Tem que tirar esse M daí. Não sei se você enxerga, porque tem que tirar o M, tem que tirar o plural daí. Ó, explorar com mais profundidade caberia, certo? Os malefícios advindos do ultraprocessamento dos alimentos, das transformações genéticas e das radiações eletromagnéticas. Então, é assim. É que eu resumi aqui, mas a continuidade é explorar com mais profundidade os malefícios advindos do ultraprocessamento dos alimentos, das transformações genéticas e das radiações eletromagnéticas. Isso caberia, certo? Por que eu estou falando assim, que explorar com mais profundidade caberia? Porque explorar os malefícios do ultraprocessamento, ou seja, os malefícios advindos do ultraprocessamento dos alimentos, aqui, das transformações genéticas e das radiações. Eu fiz esse grifo forte, porque é para você entender que ele fala aqui, ó, malefícios advindos do ultraprocessamento dos alimentos. Vamos grifar tudo isso aqui. Advindos daqui, das transformações genéticas e advindo das radiações. Tudo isso é complemento de advindos. Mas o que pode confundir muita gente é essa vírgula aqui, porque deveria haver outra aqui. Ó, explorar. Eu vou apagar toda a minha rabisqueira aí, porque você já entendeu uma parte. Agora eu vou explicar a outra parte para você entender bem aqui. Veja. Explorar os malefícios advindos. Aí o restante é complementação, como eu expliquei, certo? Muito bem. Então, se houvesse essa vírgula depois de explorar, você teria percebido melhor que com mais profundidade é um termo intercalado, certo? E os malefícios não podem ser sujeito de caberiam, porque ele pôs esse verbo no plural para você pensar que os malefícios caberiam, mas isso não faz sentido. É explorar os malefícios advindos do ultraprocessamento, que caberia, certo? Então, veja, você tem aqui essa oração toda como um sujeito oracional, certo? Do verbo caber. Explorar, tudo isso aqui é que caberia, tá? Então, lembra que toda vez que você procura um sujeito e nele existe um verbo no infinitivo ou um verbo conjugado com o quê? Por exemplo, é possível que ele venha. Então, veja, se eu pergunto aqui para essa primeira oração, o que é possível? Você vai falar que ele venha. Então, você troca pelo isso e fica, isso é possível. Tá vendo? Então, você pode ter um sujeito oracional com o que e o verbo conjugado, ou um sujeito oracional com o verbo no infinitivo. Tá bom? E é o que aconteceu aqui, então, caberia, tinha de estar no singular. Na B, tantos objetivos desejáveis como os caminhos para alcançá-los, que são esses objetivos. Isso aqui tudo, tanto os objetivos quanto os caminhos, sujeito composto,
deveriam ser debatidos. Perfeito. O verbo dever está no plural. E aqui você tem uma locução quando você tem 3 verbos e neste verbo aqui do meio a gente não mexe. Ele fica assim. Seria errado dizer deveriam serem debatidos, tá? Então, essa é a construção correta. Por jornalistas, influenciadores e meios de comunicação. Por isso que essa aqui é a resposta. Tá tudo certo. Como existem entre ambas relação de dependência mútua? Vou ler com a pontuação. Como existem entre ambas relação de dependência mútua, devem ser resgatadas simultaneamente a Terra e a humanidade. Essa pontuação não deixa a gente entender o que está escrito. Não deixa. Quem que devem ser resgatadas aqui simultaneamente? A Terra e a humanidade? Tudo bem. Devem ser resgatadas, tá. Como existem entre ambas, essa vírgula não dá certo, porque, como existem entre ambas, relação de dependência? Não. Veja. Tira essa vírgula. O que é que existe? Uma relação. A relação de dependência mútua, essa relação existe entre elas. Entendeu? Então, como essa relação de dependência mútua existe entre ambas, a Terra e a humanidade devem ser simultaneamente resgatadas. Eu mudei a ordem para você poder entender. O que estava errado era a pontuação e a concordância. É até difícil de entender, né? Na letra D, pouco se explora os efeitos adversos. Os efeitos são explorados. Os efeitos adversos é sujeito do verbo explorar que está na voz passiva por causa desse ser. Aqui tem que ser pouco se exploram os efeitos adversos, porque os efeitos adversos são pouco explorados. Eu transformei em voz passiva analítica, você entendeu? Adversos ao ultraprocessamento dos alimentos, não adversos do ultraprocessamento. O mesmo ocorrendo, o mesmo não é usado, não deve ser usado. O pronome mesmo não deve ser usado para resgatar um termo antecedente, certo? Como aquela frase do elevador. Não entra no elevador sem verificar se o mesmo... Não. Sem verificar se ele está no andar, tá? Então, esse mesmo aí está inapropriado. Ocorrendo com as transformações genéticas e as radiações eletromagnéticas. Muito bem. Na E. Dizem que não se tratariam de pessoas desavisadas, aquelas que vêm abrindo atualmente a caixa de Pandora. Bom, essa vírgula está errada, porque vem abrindo a caixa. Comecei pelo final, né? Foi uma inspiração. Então, que vem abrindo, quem abre algo, a caixa de Pandora. Então, a caixa de Pandora é objeto direto. O objeto direto nunca fica separado por vírgula do verbo, certo? Por isso está errado. A não ser que ele tivesse posto uma outra aqui. E aí, atualmente, ficaria entre vírgulas, o que é perfeitamente normal. Esse verbo aqui, o verbo vir, tinha de ter o acento circunflexo, porque são aquelas as quais vem abrindo. Essa era a primeira coisa que você tinha que ter percebido para eliminar essa questão, certo? Essa falta de acento aqui, porque o que representa aquelas que é plural, e o plural vem abrindo, certo? Então, tinha que ter aquelas que vêm abrindo no plural. Muito bem. Aqui não se trataria apenas de pessoas desavisadas, porque quando você tem o verbo tratar-se de, que é isso, tratar-se de. O apenas é só para reforçar. Quando é assim, esse se é índice de indeterminação do sujeito, certo? E aqui, dizem é um sujeito indeterminado. Dizem que não se trataria apenas de pessoas desavisadas, né? Isso é o que as pessoas dizem, a gente pode deixar no plural, tá? Então, a correção está completa aqui. Quarta questão, o trecho que apresenta a palavra formada a partir de prefixo de negação. É só você achar uma palavra que tem sentido negativo e verificar se existe um prefixo nela para você se certificar da negação, tá? A vontade de abri-la superou qualquer precaução. Aqui não existe palavra de sentido negativo. Você entendeu que eu estou indo pelo sentido em primeiro lugar? Tá. O resgate da Terra e o resgate da humanidade são aspectos complementares. Não existe palavra de sentido negativo aqui. Zeus deu a Pandora, como presente de casamento, uma caixa. Também não temos nenhuma palavra com sentido de negação.
Uma das mais antigas versões sobre a origem do universo. Também não existe palavra com sentido de negação aqui. Desencadeiam consequências maléficas, terríveis e irreversíveis. Ou seja, encadear é quando elas vão acontecendo. Desencadear é tirar o encadeamento, quebrar esse encadeamento. Então, esse des é que é o da negação, tá? É isso. Na 5, o autor propõe que para que se estabeleçam novas formas de estar no mundo é preciso, entre outros. Olha, essa questão aqui eu resolvi sem voltar para o texto. O que seriam novas formas de estar no mundo? Uma forma ética de se viver, certo? Uma forma ética de se viver. Então, na letra A, a gente tem assim, transferir o poder de tomada de decisão para instituições tecnocráticas. Como que você vai transferir poder? Isso não é uma forma de estar no mundo novo. Financiar pesquisas que corroborem resultados pré-definidos. Substituir a inteligência natural pela artificial. Olha, isso aqui é uma tranqueira, né? Como você vai substituir a inteligência natural pela artificial? Só vai deixar agora a IA pensando, não é? Haver convergência. O que é convergência aí no caso? É uma consonância, né? Entre objetivos pessoais, sociais e ambientais. É a forma ética. Então, você não se coloca em primeiro lugar, mas você pensa em você. Pensa na sociedade e pensa no ambiente. Essa é a forma ética, essa é a convergência. Vai tudo para o mesmo objetivo. Então, por isso a letra D é a melhor resposta aqui, certo? Aqui, quando tem agir em prol do planeta, ok, ou seja, em detrimento de propostas individuais, ou seja, você não pode pensar em você, não, é o contrário. Você tem de ter isso aqui tudo junto. É aquela velha história, né? A minha forma de viver, a minha forma de agir, tem liberdade até onde começa a liberdade do outro. Certo? Então, essa parte de financiar pesquisas que corroborem resultados pré-definidos não traz uma nova forma de viver no mundo sem abrir a caixa de Pandora. Lembra que a gente está falando da caixa de Pandora? Então, eu não li o texto todo com você, né? Com vocês, mas veja, se ele está falando que, vamos pensar, lá no texto ele fala sobre abrir a caixa de Pandora e que, vamos voltar aqui, e que os cientistas, os políticos e os economistas não estão cuidando daquilo que deveriam cuidar, ou seja, da população, certo? Da biodiversidade, dos demais seres vivos, da preservação do ecossistema, ou seja, do indivíduo e do que o cerca, do mundo, certo? Só para a gente ver aqui, a confiança na tecnologia como panaceia para todos os males resultou em considerar a inteligência artificial como opção para o declínio da inteligência natural. Isso não está falando aí para ser um novo modo de pensar. É o que estão fazendo, né? Mas não ignorando a inteligência natural. Mas falar assim, mas a IA pensa por nós, a gente não precisa pensar. Percebe? Efeitos adversos relativos ao ultraprocessamento dos alimentos, as transformações genéticas, as radiações eletromagnéticas continuam ainda pouco explorados. Entidades diversas subsidiam pesquisas científicas desde que seus resultados respaldem, a priori, o que afirmam sobre seus métodos, produtos e ações. Ou seja, até a ciência está se voltando para o interesse particular, mas não está pensando no outro. É o que está falando no texto. Jornalistas, influenciadores e meios de comunicação social teriam que destacar os objetivos desejáveis e colocar em debate os caminhos para alcançá-los. Ou seja, de novo, a gente tem que ver que a mídia tem que cooperar. O resgate da Terra e o resgate da humanidade são aspectos complementares. Olha lá o que eu disse para você. Resgatar a Terra e resgatar a humanidade. É o conjunto, são complementares e devem ser tratados simultaneamente no espaço e no tempo para seu apoio mútuo. Ou seja, o economista não pode pensar só na economia, ele tem que pensar na biodiversidade, no ecossistema. O cientista, a mesma coisa. Aqui, a questão é que as mudanças dependem da adoção de novas formas de estar no mundo. A questão é que as mudanças, ou seja, para que nós vivamos num mundo mais ético, certo? Depende de novas formas de estar no mundo. Elas implicam o apoio de dimensões interdependentes, íntima, que é a pessoal, interativa, que são as grupais, social, que é a parte política, biofísica,
que é o ambiente, as condições ambientais. Existe uma sinergia entre todas essas dimensões, o individual, o outro e o mundo. Certo? Por isso que ele fala aqui, ó, elas podem se congregar em torno de objetivos comuns, certo? Ou se repelirem. Então, qual que é a forma ética? É tornar tudo isso agir pela forma ética, entendendo a interdependência entre o pessoal, o outro e o mundo, certo? Por isso que eu falei, eu não voltei para o texto para responder a essa questão, tá? Eu pus logo essa convergência entre objetivos pessoais, sociais e ambientais, justamente porque ele fala sobre as novas formas de estar no mundo que eu acabei de falar para você ali. Mas sem voltar para o texto, ele estava dizendo isso. Se os cientistas, os políticos, não é? E os economistas não estão pensando no povo, nos animais, nos seres vivos de modo geral e no meio ambiente, então a nova forma de estar no mundo é essa que faz essa convergência, certo? Não tem nada a ver com transferir poder. Isso aqui é absurdo. Isso aqui é absurdo. Não é? Isso aqui é justamente o contrário do que está lá. Financiar pesquisas que corroborem resultados pré-definidos. Isso aqui vai trazer uma nova forma de viver bem no mundo? Não é? Com resultados pré-definidos? Não. Substituir a inteligência natural não é para a gente substituir. Ele diz que estão fazendo isso. Ah, a inteligência artificial faz tudo. Certo? Mas essa não é uma nova forma de viver no mundo. Tá? Como eu falei aqui, ó, imagina que eu vou então agora agir em prol do planeta e em detrimento aos meus propósitos individuais, isso não faz sentido. Eu vou pensar só em mim, é o que o político já faz, é o que o economista e o cientista já estão fazendo, certo? Então não é uma nova forma de viver no mundo. Aqui nos trechos, mas avisou-a, lembra que ele avisou a Pandora? Certo? Foi, né? Ele deu uma caixa a Pandora e falou para ela nunca abrir a caixa, porque seria melhor deixar a caixa intocada. Letra A. Você viu que legal quando a gente já faz lá no texto? Aqui. Retoma uma expressão anteriormente mencionada que se sublinha aí. Gente, não tem um monte de quê? Você tem que procurar o pronome relativo. É o pronome relativo que retoma um termo antecedente. É o que faz isso, né? A palavra que retoma um termo antecedente é o pronome relativo. Quando eu falo é menos que, eu estou usando o que da comparação. É uma conjunção isso. Que pouco me importa, eu tenho que voltar para o texto para achar. Eu tenho que ver o que é que pouco me importa. Aqui faz ideia que seja uma estrela. Vamos achar. Tô que nem aquela hora. Eu devia ter marcado antes, né? Para ser mais rápido. Dizem que todo esse nosso... Ó, aqui já vou falando. Dizem que todo esse nosso imenso planeta. Dizem isso. Tá vendo? Esse aqui é uma conjunção integrante. Coberto de oceanos e montanhas é menos que, a comparação. Se comparado a uma delas, estrelas são explosões nucleares em cadeia, numa sucessão que dura bilhões de anos. Numa sucessão a qual dura bilhões de anos. Esse é um pronome relativo. O mesmo que a eternidade. Aqui é o da comparação. Não obstante, gatinho, confesso que pouco me importa. Achei. Ó, eu confesso isso, que pouco me importa. Esse que é uma conjunção integrante. Tá fazendo essa segunda... Aqui o papel desse que é fazer essa oração ou completar o verbo confessar. Então, não é um pronome relativo. Certo? Dizem que todo esse nosso imenso planeta dizem isso. Conjunção integrante. Faz ideia do que seja uma estrela? Aqui é o pronome interrogativo, né? Com que me fitas? Vamos lá. Com que me fitas é isso aqui, ó. Esses teus olhos azul safira, com os quais tu me fitas. Esse que retoma esses seus olhos azul safira. Então, a letra é a nossa resposta mesmo. No verso, não obstante, gatinho, confesso, essa locução conjuntiva, que é o não obstante, introduz no texto uma concessão, né, gente? O não obstante é concessivo. Isso aqui, decorou a tabela? Evidencia-se no poema. Aqui não tinha jeito, aqui tinha que ler o texto, nós vamos ter que voltar lá. Vamos voltar. Gatinho, meu amigo. Ah, o título é a estrela, ó. Gatinho, meu amigo.
Fazes ideia do que seja uma estrela? Então, tá aqui falando com o gatinho. Ó, o que é uma estrela, né? Tá perguntando. Dizem que todo este nosso imenso planeta, coberto de oceanos e montanhas, é menos que um grão de poeira se comparado a uma delas. Né? A estrela é maior. Estrelas são explosões nucleares em cadeia numa sucessão que dura bilhões de anos. O mesmo que a eternidade. Não obstante, gatinho, confesso que pouco me importa quanto dura uma estrela. Importa-me quanto duras tu. Ai, que bonitinho. Ele tá preocupado com o gatinho, percebeu? Querido amigo, e esses teus olhos azul safira com que me fitas? Então ele quer saber quanto, importa para ele o quanto ele vai durar, não é? Para que ele continue olhando para que o gatinho continue olhando com os olhos azul safira a pessoa dele. Que bonitinho. Então, vamos lá, o que a gente tem aqui? Sagacidade do gato diante da ingenuidade do eu lírico. O eu lírico é o que fala no texto. Não tem ingenuidade ali, né? E o gato não é sagaz. O gatinho nem aparece, ele só está ouvindo ali. A hesitação do eu lírico quanto à eternidade do cosmos. Não, ele não está hesitante. Ele está dizendo o seguinte, que tudo isso é muito bonito, mas o que mais importa para ele é o gatinho dele. O vínculo afetivo estabelecido entre ele e o gato. Aí sim. O deslumbramento do eu lírico diante da beleza estética da natureza. Ele está realmente deslumbrado, mas para ele o maior deslumbramento é o gatinho. Então não é isso aqui que a gente evidencia com o poema. A angústia do eu lírico diante da irrelevância de sua existência. Não, ele não está angustiado, ele está lá mostrando o quanto ele gosta do gatinho. Certo? Bom, eu espero que você tenha aproveitado bem. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, que eu não fechei aqui a questão, eu me lembrei agora. Você viu que você tinha que achar o pronome relativo aqui, não é? E aí eu só fui vendo para você, ó, comparação, esse que é a conjunção integrante, esse que é conjunção integrante, esse aqui é o que seja uma estrela, é uma pergunta, percebeu isso? E esse que retoma os olhinhos? Então tá bom, porque eu não tinha fechado que realmente somente aquele último lá era um pronome relativo, portanto, somente ele retomava o que estava escrito antes. Tá certo? Eu espero que você tenha se dado muito bem, não é? Qualquer dúvida, venha falar comigo. Não se esqueça, é proibido. Não se esqueça de me seguir no Instagram e de se inscrever no meu canal do YouTube, porque eu estou sempre trazendo novidades para vocês, vídeos novos. E ainda eu coloquei para você meu WhatsApp, caso você queira fazer parte, não é, do nosso grupo do FCC, porque toda vez que eu faço uma live, faço alguma coisa da FCC, eu aviso vocês lá no grupo. É só para isso o grupo, e aí você recebe o material, tá certo? Então, fique com Deus, forte abraço, sucesso!